Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo do Boiler de One? Esse cara aqui com a cara toda amassada, parecendo um hambúrguer em forma de triângulo? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, o The Boiler de One, que eu sei que eu tô atrasado, ele fez sucesso ano passado, enfim, não precisa jogar na minha cara. Mas vocês gostaram tanto do Euhip aqui nesse canal que eu trouxe ele de volta aqui. Então valeu, Euhip, pelo vídeo, eu sei que você não deixou, então bora pro vídeo. Não me levem a mal, meus amigos, mas pra uma história de Analog Hour pegar o IP aqui, ela tem que ser pesada e única. Mas relaxem que eu vou deixar leve. Vou trazer humor aqui pra esse negócio. E não só isso, no final desse vídeo eu ainda vou pegar o The Boiler de One na porrada, igual eu faço com todos os outros bichos aqui. Que série pesada. A gente tá falando de algo herege e que te observa. Ah, tu me observa? É, beleza. Então bota a cara aqui na janela pra tu ver se tu não toma uma bicuda no meio do zóio. Aí o cara vai ficar mais amassado do que já tá. E tudo isso começa com um vídeo disponibilizado pela Efrata. Efrata se trata de um distrito da Pensilvânia. Agora, o que isso tem a ver com a série, a gente já vai descobrir. Vai descobrir nada. Primeiro você vai mandar esse vídeo pra aquele cara que também gosta de um videozinho de Analog Horror aqui no canal. Mandou o vídeo? Agora sim, bora. O vídeo começa com um daqueles rolês padrões dos Analog Horror sobre segurança. Só que em vez de te mandar trancar a casa e ter uma arma, ele nos manda ter tampões de ouvido, um lápis, uma folha de papel e uma bíblia cristã aberta nos Salmos 91:10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pronto, acabou aqui, entendeu? Só por isso já não precisa de tampão de ouvido, já não precisa de mais nada, precisa só disso. Amém. Ok. Esses objetos que é necessário ter para segurança são um tanto quanto incomuns, mas o vídeo vai explicar o porquê deles agora. Se a tua TV começar a emitir falas em uma linguagem que tu entenda, apesar de não ser o teu idioma, coloca os teus tampões nos ouvidos e pega o teu lápis e a folha de papel. Na tua folha, tu precisa escrever a seguinte frase: Mistérios misteriosos. Eu posso ver esse papel. Eu posso ver minha mão. Pô, mas aí pra quem não enxerga, como que fica, mano? Poxa. Eu não consigo ouvir o grito dos milhares. Eu sou um ser humano em movimento e que respira no planeta Terra. Por que eu tenho que escrever esse negócio numa folha de papel, velho? Se eu mostrar isso escrito pro bicho, ele sai correndo? Olha, The Boiler de One, eu consigo ver, eu não consigo escutar. Eu existo, The Boiler de One, olha aqui, eu existo. É interessante notar que na hora que essa frase aparece, uma outra escrita em vermelho aparece por cima muito rápido. Abre aspas, não consigo ver esse papel, não tenho mão. Posso ouvir as risadas dos milhares. Posso ouvir a festa. Não consigo me mover e nem quero. Ah, esse papel vai ficar me contradizendo, ele quer saber mais do que eu. Ah, tá me tirando? Vou pegar esse papel também, vou fazer o The Boiler de One e engolir esse papel com o ouvido. Aí, eu tô escutando agora, tá escutando os milhares, escuta os milhares aí, ó. Depois que tudo isso passar, tu precisa tirar os tampões dos teus ouvidos e ligar pras autoridades pra contar tudo isso que aconteceu. Alô, seu polícia? Seu Jorge? Ô, seu Jorge, então, deixa eu te explicar um negócio. Eu tava assistindo televisão na boa, assistindo a Band, o Datena. Aí quando veio, eu comecei a escutar umas linguagens esquisitas, só que eu entendia, só que sem entender. Entendeu? É, eu sei, parece doideira. Aí o que eu fiz? Eu tampei meus ouvidos, escrevi num papel que eu não consigo ouvir, mas é o que eu consigo ver. Aí depois eu não lembro mais o que eu fiz. Vem que rapidão pra checar isso. Pra mim que não tá fazendo sentido nenhum. Eu ainda não entendi por que eu não posso sentar a bicuda nele. Bicuda. Com isso, as autoridades vão te dar o Amnéstica, que é basicamente um remédio feito pra te dar uma amnésia controlada. Eles vão te fazer esquecer tudo o que aconteceu. Mas afinal, o que aconteceu? Caraca, o remédio funcionou. Ele esqueceu o que aconteceu, mano. O que aconteceu foi o The Boiler de One femonemo. Ah, sei lá. Tree of Ravens, é a árvore da Ravena, dos Jovens Titãs. No fim dos anos 80, um programa de TV iria estrear na rede de TV local da Pensilvânia, e esse programa seria direcionado a falar sobre plantas e natureza, sobre a vegetação em geral. Pelo que eu entendi, esse programa iria convidar em todo o episódio um famoso para participar, e essa estrela e o narrador do programa iriam conversar sobre a beleza da natureza e seus perigos. Caraca, viajei agora, eu imaginei o Zóio participando disso. Então, Zóio, como você pode perceber a beleza desses sapos, que apesar de serem coloridos, são altamente perigosos, e se você encostar nele, você morre. Sapo, meu irmão, esse
sabo aqui que eu acabei de comer, Ale. Meu Deus, olha, é louco, meu irmão. Principalmente como se proteger deles. Esse programa era direcionado ao público infantil e, bom, em 2001 o programa teve que ser cancelado e tirado do ar. Isso porque o narrador anfitrião do programa faleceu, e a partir da sua morte algo muito estranho aconteceu. Em 13 de setembro de 2003, o 13º episódio da série começou a ser transmitido misteriosamente. Ninguém do canal local entendia o porquê que aquilo estava sendo transmitido, afinal o programa tinha sido cancelado. De início, todo mundo achou que aquilo lá era um ataque hacker, até porque esse tipo de coisa já aconteceu nos Estados Unidos. Isso que é gostar do programa, hein? Se fosse aqui no Brasil, imagina como seria. Volta TV Globinho! Aí os hackers iam lá e voltava a TV Globinho. Da hora demais. Porém, esse caso era diferente. Durante essa retransmissão misteriosa, uma outra coisa invadiu o programa. Uma estranha face vermelha e derretida, falando um idioma irreconhecível, entrou ao vivo no programa. Estranhamente, aquela criatura não falava inglês, mas todo mundo que assistiu aquela transmissão na época afirma ter entendido cada palavra dita por ele. O que? Eu não acredito, eu entendi tudo. O que ele falou? Ele falou... Nossa! Antes de nos mostrar a gravação, o vídeo nos conta que a gravação foi encurtada e que é recomendado assistir esse vídeo com óculos de luz azul e com seus tampões nos ouvidos. Talvez a imagem que tu vai ver e o que tu vai ouvir nunca mais saia da tua cabeça. Ah, então não quero ver não, oxi, tá doido? Tá querendo me deixar doido, eu hippie? Você vai ver, eu vou ir na tua casa, vou puxar teu pé, vou mandar o Debole de Joane puxar o teu outro pé, aí cada um vai puxar um pé teu, aí nós vai levar você, vou jogar você do rio. Aí tu vai tomar banho de rio na água gelada, às 3 da madrugada. Eu tô viajando hoje eu tô viajado, véio. Deixa o like se quiser continuar vendo mais do Ted Viajado. Nossa, mano, tu é lindão, hein, velho? Que isso, mano? Tu parece uma moela de frango, velho. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Como que eu ficava com medo disso ano passado, velho? Ah, não. Não, tá bom, para, eu tô ficando com medo. Não, calma aí, mano, pera aí. Não, pera aí, mano, pera aí. Tô ficando com medo de um Dorito de carne moída, cara, que tá falando... As autoridades deram um nome para essa criatura, FEN 228, e o nome dessa transmissão em si ficou conhecido como Transmissão 813. Que bagulho nada a ver, mano, coloca lá, Transmissão 1, primeiro aparecimento dele lá, agora não, 803, o nome dele é FEN. Será que tem outros 227? Essa transmissão foi vista por aproximadamente 520 residentes do sul da Pensilvânia. E bom, as pessoas que tiveram o azar de ver essa transmissão ficaram totalmente perturbadas. Além de ficarem paranoicas com a imagem que invadiu as suas televisões, algumas tiveram alguns efeitos colaterais totalmente realistas. Uma pessoa que não quis se identificar diz ter ficado com a imagem daquela criatura na sua cabeça de forma involuntária. Como se alguém quisesse ficar com a imagem desse bicho na cabeça, né? É a mesma lógica daquelas músicas chiclete irritante que não sai da cabeça. Sabe a música que tá na minha cabeça, gente? Eu tô sofrendo muito com essa música que não sai da minha cabeça. Ai, que ódio. E nas próprias palavras dela, eu sinto aquela criatura se alimentando da minha coluna. Uma outra pessoa diz ouvir trombetas nos seus ouvidos toda vez que ela vai dormir. E isso é muito suspeito. Quando a gente escuta esse áudio, fica bem claro que a criatura tá falando ao contrário. O áudio dela tá invertido. E a gente já fala sobre a tradução desse áudio. Caraca, eu achei que ela só tava falando. Toda essa questão da criatura invadir uma transmissão de TV me lembrou um outro vídeo que tem nesse mesmo canal, Starving.help. Nesse vídeo nós vimos uma criatura faminta tentando sair de dentro da TV. E esse primeiro vídeo é literalmente só isso, a criatura batendo na tela da TV por 26 segundos. Ô gente, eu tenho uma teoria aqui. Eu acho que o que dá medo nas coisas é a música. Não é nem o bicho que a gente vê, não importa o quão feio ele é a música, cara. Se colocasse um forró aí, eu duvido que a gente ia ficar com medo desses bichos, cara. É a música, o segredo é a música. 14 de agosto de 2003.
2003, o grande apagão do Nordeste. E não, eu não tô falando do que aconteceu no Brasil. Esse apagão realmente aconteceu em 2003, mais especificamente na região Nordeste dos Estados Unidos. E os motivos variam, desde erros humanos ao próprio clima. O ponto é, isso realmente aconteceu, mas a gente não tem um motivo exato do porquê aconteceu até hoje. Mas The Boiler do One tá aqui justamente pra explicar o porquê isso aconteceu. Mas o que essa linguiça ambulante pode fazer? Ela cortou os fios com o dente? Nem dente ela não tem. Ela chegou lá com os eletricistas e falou assim, ó. Aí os eletricistas ficaram sem entender nada e ela... Aí caiu a luz, tá ligado? Mano, meu microfone tá toda hora fazendo um barulho esquisito. Parece que minha voz vai virar um robô, mano, um bagulho estranho. Esse apagão, que afetou milhares de locais, franquias, trabalhos e até mesmo vidas, foi premeditado. Por quem? O governo dos Estados Unidos. Depois que a primeira transmissão dessa criatura aconteceu, os estragos se refletiram na sociedade. As pessoas ficaram doentes, não iam trabalhar e algumas até tiraram a própria vida depois de verem a imagem dessa criatura. Nossa, mano, ele é tão feio assim, gente. Eu sei que ele é feio, horroroso, parece uma salsicha atropelada e tal, mas ele tem sentimentos, gente. Eu acho, mas ele é feio que dói, viu? Meu Deus do céu, que coisa feia, mano. Com isso, as redes televisivas dos Estados Unidos começaram a ficar espiadas para caso isso viesse a acontecer de novo. O plano deles era identificar que isso ia acontecer e cortar o canal do ar antes que a transmissão começasse. Em um belo dia, os operadores de sinal de TV notaram uma anomalia na frequência. Com isso, eles tentaram derrubar os canais, já prevendo que seria essa coisa de novo. Só que o canal não saía do ar por motivo nenhum. Para controlar essa situação e ninguém acabar vendo essa criatura de novo, eles resolveram cortar a energia do Nordeste dos Estados Unidos inteiro. Essa era a única chance de parar aquela anomalia de entrar ao vivo de novo. Aí vai lá o plot twist, mano. A criatura também consegue produzir energia e liga as televisão tudo de novo. Mas não é mais fácil mandar as pessoas não assistir televisão? Esses jumentos? Tirarem a televisão da tomada e pá, quebrar a antena de casa. O prédio da emissora tinha geradores, com isso eles conseguiram ver e gravar a transmissão. Como é de se esperar, prédios corporativos e empresas possuíam geradores e outros meios de energia. O governo dos Estados Unidos foi de local em local por todo o Nordeste dos Estados Unidos coletando as TVs, disquetes e qualquer coisa que possa ter gravado a aparição da criatura. Tudo para poder destruir todos os vestígios que essa coisa um dia existiu. E isso é uma coisa interessante de se citar. Para os cidadãos americanos, essa criatura nunca existiu e quem porventura se lembra dela trata isso meio que como uma lenda urbana. Caraca, que doideira, cara. Agora imagina as pessoas que realmente lembraram que poderiam arrumar um jeito de acabar com esse bicho, mas elas pensam que na verdade elas que são loucas e que isso tudo era um surto coletivo. Meu Deus. Mas é só chegar na criatura e falar. Aí ela vai ficar tipo, hã? Aí você bicoda nela. Aí ela sai voando. É isso. Relaxa, gente. Como eu já disse, no final desse vídeo eu vou sentar porrada nesse aí também. Isso aí não vale de nada. 12 dias depois que essa transmissão foi bloqueada, o maior número de casos de pseudocoma dos Estados Unidos aconteceu. Pseudocoma, ou então síndrome do encerramento, não é nada mais do que uma lesão gravíssima no cérebro. Nessa condição, a pessoa afetada não consegue mover nenhum dos seus membros e nem falar. A pessoa consegue no máximo piscar e mover os olhos verticalmente. Mas mesmo estando dessa forma, a pessoa continua consciente ali dentro. E sim, essa condição é real e um tanto quanto rara. Ok, agora eu tô preocupado. Eu acho que eu vou ter que tomar algumas cautelas na hora de eu lidar com esse bicho. Eu vou ter que lidar com ele sem usar meus olhos. Na verdade, eu acho que ele que vai ter que olhar nos meus olhos. Porque se ele olhar nos meus olhos, eu vou sentar a bicuda nele e ele vai ver. Mesmo com o governo cortando a energia do estado para evitar a transmissão, pelo menos o comecinho dela foi transmitido. E isso foi o suficiente para colocar 509 pessoas nessa condição de pseudocoma. E quem não entrou em pseudocoma tá em choque com o que viu. Com isso, a equipe médica e investigadora dos Estados Unidos se dividiu. Uma parte foi cuidar das pessoas que estão em pseudocoma e a outra foi cuidar e aplicar amnésia nos que se lembram do que viram. Quase todas as pessoas que entraram em pseudocoma foram entrevistadas, mas como que se entrevista alguém que não fala nem se mexe? Pois então, lembra que as pessoas conseguem mexer os olhos verticalmente? A equipe de investigação precisou ensinar código Morse para essas pessoas. Dessa forma, as pessoas iriam conseguir se comunicar através do movimento ocular. Muitas dessas entrevistas não levaram a equipe de investigação para lugar nenhum. Isso porque os pacientes sequer conseguiam explicar o que eles viram, mas outras entrevistas foram tão reveladoras que precisaram ser arquivadas. Gente, vocês estão com medo? Sejam sinceros comigo, olhem para os meus olhinhos aqui e me digam, vocês estão com medo disso? Eu tô com um pouquinho de medo, eu não vou negar não, cara, porque a história faz muito sentido. Não é que ela faz sentido, é que, sei lá, mano, ela é muito bem feita a história, tá ligado? E o efeito colateral que esse bicho traz é... de terminar esse vídeo
nele no final, eu não tenho com que me... E nem a gente vai ter acesso a elas. Porém, quase no fim das investigações, a Efrata foi notificada de um caso um tanto quanto à parte de todos os outros. Um senhor chamado Job Zamperini, que eu já adianto que esse é um nome falso, ele não queria que o seu nome real fosse divulgado. Esse senhor era um veterano de guerra e sabia muito bem código Morse. E o fato dele saber muito bem código Morse foi um ponto muito otimista para essa investigação. Imagina tu aí ter que aprender código Morse às pressas e precisar falar através do movimento dos teus olhos. É uma tarefa bastante difícil. A dificuldade de entender as vítimas dificultou muito a investigação, mas esse senhor aqui, ele pode ser a chave desse mistério. O que aconteceu foi que depois que ele ficou em pseudo-coma, a sua família foi visitar ele. Aquela típica reunião de família. No caso, a reunião de família foi feita para prestar solidariedade a um ente querido que estava extremamente debilitado. Job Zamperini era esse ente querido. Nessa ocasião, o neto desse senhor tirou algumas fotos da família reunida. E bom, criança com câmera tira foto de tudo. E uma das fotos que esse menino tirou era da sua casinha de brinquedo na rua. Essa era a foto. Ah, mano, ô, velho. Eu tava quase ficando com medo, mas eu descobri que na verdade ele é um tronco de árvore. Cara, ele é um pinheiro, mano. Ele é um pinheiro ambulante, feito de carne, com a cabeça de almôndega. Como que eu vou ficar com medo disso agora, mano? Ele não tem braço, ele vai fazer o que comigo? Não tem braço, velho? Enfim, gente, vamos só continuar pro vídeo normal mesmo. Se por um acaso tu tá se perguntando por que ele tá ali, é simples. É só a gente voltar na primeira transmissão dele. A gente pega o áudio e aplica um reverse nele. Ouçam com atenção esse áudio. I will be there and watch over you. When you wake, I will not be able to move any part of you. When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too, forever. I'll see you. Não, para, mano. Deixa de ser stalker, cara. Não, pera aí, mano. Agora eu tô com medo. Agora eu fiquei com medo, gente. Mano, nada pra se preocupar. A gente tem que lembrar que isso na É verdade só uma história inventada por alguém que não tinha nada pra fazer e que deu muito certo porque era muito bem feita a história. Mas não tem nada com que se preocupar, gente. Até porque tudo isso é falso. Zamperini disse que havia algo profano na espreita da sua casa. Essa coisa falava com ele de alguma forma, mas ela falou pra ele que se ele descrevesse o que ela dizia pra qualquer pessoa, essa coisa machucaria ele e os outros à sua volta. A entrevista de Zamperini. Durante a entrevista, o investigador Gomes vai perguntar pra ele se algo mudou desde que ele ficou naquela condição. O Zamperini vai dizer que em todo canto ele vê um rosto vermelho e desfigurado. O Gomes pergunta se ele já havia visto aquele rosto em algum outro lugar antes na sua vida, e o Zamperini diz que nunca viu antes daquela transmissão. O Zamperini também cita que, junto daquele rosto, ele também começou a ouvir alguma espécie de trombeta toda vez que ele vai dormir à noite. Ele cita que aquela criatura tá perto deles, o rosto tá ali com eles, o rosto tá na janela. Listen closely. Do you hear it? Não consigo não. Você nem vem com essa aí que eu não vou cair nessa tua. E vai comprar um remédio pra lombriga aí, porque tua barriga tá toda esquisita, toda estranha, toda esculepada aí. You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. Ah, vai te lascar, rapaz. Quer saber? Vou partir pra cima de tu, pra tu aprender a falar direito, pra tu aprender a falar sem fazer... Vamos atrás dele, gente. A gente tem que encontrar ele o quanto antes. Então vem comigo e bora. Mas antes disso, deixa seu like e se inscreve no canal. E principalmente ativa o sininho de notificações, porque a gente tá muito abaixo do YouTube. Então ativa o sininho de notificações e ativa a opção todas também. Agora sim, vamos lá atrás dele.
E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Deem mais sugestões de vídeos aqui que vocês querem que eu traga. Conhece meu canal de jogos, porque eu vou postar vídeo todos os dias lá. Eu tô quase postando vídeos todos os dias. Eu só tô resolvendo uma coisinha ou outra aqui, mas eu já vou postar. Tamo junto, valeu, falou e...